Irmãos, nesta noite, dentro do módulo que nós estamos estudando, dedicados à oração, o tema de hoje é ouvindo Deus. Que privilégio, irmãos, nós ouvirmos a voz de Deus, a direção de Deus, estar sintonizados com a presença graciosa do Senhor. Jesus tinha uma habilidade, uma sintonia com os propósitos de Deus. É o maior exemplo de alguém que viveu em sintonia com Deus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. João, capítulo 5, o versículo 19, o versículo 20, e depois nós vamos ler o versículo 30. Aleluias, graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito bem. Versículo 19. Então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também o faz. Versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Versículo 30. Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Vamos fazer uma oração? Vamos convidar o Espírito de Deus a ministrar este estudo aos nossos corações, ouvindo Deus. Quantas vozes nós estamos ouvindo, quantas notícias nós estamos ouvindo, e hoje nós estamos tendo o privilégio de termos a melhor voz, a voz do Senhor, para ministrar aos nossos corações. Coloque a uma altura de seu coração, aonde você estiver, e vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos, ó Deus, e apresentamos diante do Senhor a nossa estrutura, e pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe na nossa estrutura, ministra os nossos corações. Somos falhos, equivocados, meu Deus. O nosso coração tem uma tendência ao engano, e nós precisamos do Senhor, da sua graça. Queremos ouvir a sua doce voz, assim como o Senhor Jesus tinha a habilidade de ouvir o Pai e se nortear por tudo o que o Senhor orientava. Nós queremos, Senhor, sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Queremos ser norteados pela Tua vontade, pela Tua voz. Meu Deus, fala, ministra e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Dedicados à oração. Jesus, um exemplo muito grande, o maior exemplo de um homem, o maior modelo de uma pessoa que andou
em obediência ao Pai Celestial. Jesus, um homem de oração, por várias vezes na Bíblia nós vemos ele orando, lemos, antes de escolher os 12 discípulos, ele passa uma noite em oração, e várias partes da Bíblia onde ele estava em sintonia com o Pai Celestial. Aliás, ele não deixou um segundo na sua vida de ter sintonia com o Pai Celestial. Em momento algum, ele deixou de ser orientado pelo Pai Celestial. A primeira pergunta do nosso estudo é uma pergunta pessoal. Em que ocasião mais recente você ouviu Deus? Deus pode ter falado através da sua palavra, Deus pode ter usado alguém para falar contigo, Deus pode até, inclusive, nesses cultos online, transmitir algo para a sua vida. Aí a resposta é pessoal. Em que ocasião mais recente você ouviu Deus? Agora, a segunda pergunta é uma pergunta que abrange também a nós. A segunda pergunta, a descrição do Filho, nesses versículos, nos versículos que nós lemos, se aplica apenas a Deus ou também a nós? Como que eu disse, Jesus, um modelo de fidelidade, de sintonia, de obediência. E eu acredito, irmãos, que Jesus é o modelo de filho por excelência. E nós, eu e você, se você quiser abrir a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, é um trabalhar de Deus na nossa vida, porque Deus tem um propósito comigo e contigo. Romanos capítulo 8, versículo 29, a Bíblia diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, a Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos escolheu para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Um dia Deus olhou para mim, um dia Deus olhou para você, já trabalhou muito na nossa vida, tem muita coisa ainda que Ele está trabalhando. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra e Ele vai completar até o dia de Jesus Cristo, mas é um trabalhar diário. Hoje nós estamos falando sobre ouvir a Deus. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, alguns anos atrás, você não pararia para ouvir uma mensagem dessa. Assim como eu, talvez você desse até risada. Ia preferir qualquer outra coisa, menos ouvir um estudo bíblico. Mas hoje você está ouvindo. Deus já trabalhou na sua vida. É um sinal de que você deseja ouvir a palavra de Deus. Talvez algumas áreas da sua vida precisam ser trabalhadas, assim como precisa ser trabalhada na minha. Mas nós estamos no caminho. E o propósito de Deus é fazer de mim e de você conformes à imagem de Jesus Cristo. Jesus, o nosso exemplo. Jesus, o nosso modelo. Jesus que andou em sintonia com o Pai todo o tempo que Ele viveu aqui na face da terra. Porque a Bíblia diz que em tudo
Ele foi semelhante a nós, porém sem pecado. Muito bem. A terceira pergunta. Então a resposta da segunda, a nós também. Porque Jesus é a excelência e nós, propósito de Deus de sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Entendido? Pergunta número 3. Segundo estes versículos, quais as características de um verdadeiro filho de Deus? A primeira característica, eu vou dar aqui, no meu ponto de vista, 3 características. A primeira característica, do versículo 19, dependente do Pai. Primeira característica desses 3 versículos. Eu vou dar uma característica de cada versículo. Dependente do Pai. Versículo 20. Sintonizado com o Pai. E o versículo 30. Disposto a fazer a vontade do Pai. Olha que privilégio. O tema deste estudo, ouvindo Deus. Você está disposto nesta noite a depender do Pai? A estar em sintonia com o Pai? A estar disposto a fazer a vontade do Pai? Lembre-se que a vontade do Pai, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Gente, no tempo presente, no momento em que a humanidade está passando, onde a Bíblia fala de angústia de nações, você pode ser dependente do Pai. Estar em sintonia com o Pai e ser disposto a fazer a vontade do Pai, do Pai Celestial. E olha, eu tenho certeza que você viverá feliz, viverá em paz, mesmo diante de tantos tumultos, de tantas notícias, mesmo diante de tantas previsões. E diga-se de passagem, as previsões que estão vindo não são animadoras, mas você pode estar em sintonia com o Pai Celestial, ouvindo Deus. Quantas notícias nós estamos recebendo? As notícias que nós estamos recebendo, na maioria são boas ou são ruins? Hoje você está recebendo a palavra de Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, resposta número 3, dependente do Pai, sintonizado com o Pai e disposto a fazer a vontade do Pai. A quarta pergunta também é uma pergunta pessoal do nosso estudo. Com quais destas qualidades você mais se identifica? Olha, você pode ser sincero, talvez você vai escrever assim, nenhuma. Isso já é uma indicação de que você é sincero. Mas talvez você se identifique com algumas delas, e você pode escrever. Nós estamos transmitindo esse estudo pelo Facebook da nossa igreja, pelo canal do YouTube da 32ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Talvez você distante gostaria de ter uma cópia dessa lição. Nós estamos disponíveis para te enviar via WhatsApp. Você pode
Você que está aí pode perguntar para as pessoas que estão conectadas com você. Eles vão dar o número do meu WhatsApp, você vai estar recebendo esta cópia. O nosso propósito é que você esteja em sintonia com o Pai, ouvindo a voz do Pai. E aí, uma lição para casa: o que você poderia fazer para ouvir melhor a Deus esta semana? Às vezes eu até brinco, né? Não é lição para casa, é para apartamento também, porque se você mora em apartamento, você também é convidado a ter esta lição, tá ok? Gente, nós estamos falando de alguém, Jesus, que ouviu a voz do Pai. Quantas vezes eu e você, às vezes até titubeamos, às vezes até pensamos, meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu preciso ouvir a voz de Deus, a direção de Deus. Eu preciso seguir o que é correto. Olha um modelo para nós, chamado Jesus Cristo. Por isso, o nome de Jesus é um nome que está acima de todo e qualquer nome. Alguém pode, neste mundo, até ser uma pessoa admirada, ser conceituada, pode ser graduada, pode ser diplomada, pode ser um intelectual, mas não se compara ao nome precioso do Senhor Jesus. Abra a palavra de Deus no Evangelho de João mesmo. Se você estava no capítulo 8, vai estar muito perto. Capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Jesus está falando aqui com os discípulos a respeito do bom pastor. Quem é o bom pastor? É o Senhor Jesus. Ele esteve em sintonia com o Pai e Ele tem algo para nos ensinar nesta noite. Estar em sintonia, ouvir a voz do Pai. João capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Em verdade lhes digo, que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, olha só, pastor das ovelhas entra pela porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Jesus, o bom pastor. Você quer ser feliz no meio desse tumulto todo? Ouça a voz do bom pastor, o Senhor Jesus. Mas esse Senhor Jesus, esse bom pastor, tem outras qualidades. Veja ali. E ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Então Deus te conhece. Jesus é o bom pastor e Ele sabe exatamente de cada detalhe da sua vida. Chama pelo seu nome e Ele tem condições. Na sequência Ele diz: e conduz para fora. Isso é segurança, ao contrário do ladrão e do salteador, que vem para roubar, matar e destruir. Jesus, o bom pastor, leva o seu rebanho para fora.
Versículo 4: e depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, você pertence ao Senhor Jesus, vai na frente delas e elas o seguem. Isso é segurança. O bom pastor, ele entra pela porta, ele conhece as ovelhas uma por uma, ele traz para fora, ele vai à frente, essas ovelhas estão seguindo, porque conhecem a voz dele, ouvindo a Deus, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus estava falando com os discípulos não estavam entendendo, porque ainda eles estavam caminhando e não tinham ainda um entendimento claro de todas as coisas. Versículo 7: então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Isso demonstra segurança. Ele é o bom pastor, ele veio com um propósito, resgatar vidas, e aqui ele se identifica como a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Agora veja lá, João capítulo 10, o versículo 9. Olha uma promessa de Deus. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Segurança. Alguém que foi modelo, que ouviu a voz de Deus. Se alguém entrar por esta porta chamada Jesus, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Gente, no meio dessa pandemia toda, dessa agonia que a humanidade está passando, o Senhor Jesus continua sendo a porta das ovelhas. O Senhor Jesus continua sendo o modelo de alguém que ouviu a voz de Deus, e nele nós podemos confiar. João capítulo 9, versículo 11, ou melhor, capítulo 10, versículo 11. Então Jesus estava falando há 2000 anos atrás que existiam outras ovelhas. Preciso trazer também estas, e elas ouvirão a minha voz. Falando deste tempo presente. Você está ouvindo a voz de Deus? Então haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos fazer uma retrospectiva de tudo que nós estudamos nesta noite, ouvindo a voz de Deus. Jesus tinha uma habilidade de ouvir a voz de Deus, de se nortear pela orientação de Deus. É tão interessante, nós que moramos aqui em Curitiba, quem vem de Piraquara, isso já aconteceu algumas vezes, vindo de Piraquara para entrar na Vila Média, o GPS diz assim: pegue à direita, pegue à direita.
pessoa pega a direita e vai sair lá na Vila Maria Antonieta. Porque para sair na Vila Amélia tem que pegar a segunda direita, passar por cima do viaduto e dar certo. Mas se ela ouvir o que o GPS ensina, vindo de Piraquara para Curitiba, pega a direita. A pessoa pega a direita, passa por baixo do viaduto, vai passar lá perto da casa do José Antunes. Vila Maria Antonieta. Então tem que pegar a segunda pista, passar por cima e chegar na Vila Amélia. Já aconteceu com alguns parentes meus. Eu tive inclusive uma cunhada que ouviu 2 vezes o GPS e na terceira disse, eu não vou. Eu vou na outra pista. Teimou com o GPS e daí deu certo. Mas ouvir a voz de Deus, pode ter certeza, você nunca vai se enganar. Jesus tinha habilidade. Aliás, Jesus, quando os discípulos perguntavam para ele, mestre, o senhor não vai comer? Jesus respondia, tenho uma comida, fazer a vontade do Pai. Ele veio com este propósito, modelo de alguém que ouviu a voz do Pai. E ele veio para ser o nosso bom pastor. E ele está dizendo aqui, olha, eu conheço a tua vida, eu te chamo pelo teu nome, eu tenho o sustento necessário para você ter uma vida feliz. Eu sou a porta, eu não sou uma das portas, eu sou a porta. Quem entrar por mim, comerá, achará pastagens, vai ser salvo, e eu vou abrigar você ao meu rebanho. Haverá um só rebanho, um só pastor, que é o bom pastor, Senhor Jesus. Você está disposto a ouvir a voz deste bom pastor? Existem aqui 7 degraus, ou 7 princípios, aonde nós podemos estudar nesta noite. E se Deus quiser, nós vamos estudar esses 7 princípios. Eu creio que menos de 5 minutos de cada princípio dá para a gente acabar no horário certo. Primeiro princípio: Deus está agindo constantemente ao seu redor. Então é tão interessante, irmãos, que Deus que nos ama, que quer manter um relacionamento conosco, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, estarmos em sintonia, Ele constantemente, Ele está agindo ao nosso redor. Quer um exemplo bíblico? 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao 17. Isso você não vai encontrar essa referência na lição. Se você quiser anotar aí, 2 Reis, capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17. Esta é uma passagem muito interessante, que fala de um homem de Deus chamado Eliseu. Eliseu era um profeta, e ele tinha ali um rapaz assistente, e aquele era um tempo onde o rei da Síria queria atacar a nação de Israel. E o rei da Síria fazia alguns planos com os seus soldados, com o seu exército, e Eliseu tinha discernimento. De longe ele entendia os planos e falava para o rei de Israel: olha, o rei da Síria vai estar em tal e tal e tal e tal lugar. Daí frustrava os planos, e um dia
o rei da Síria reuniu seus comandantes lá e disse assim: o que está acontecendo? Quem que me está traindo? E um deles disse: olha, ninguém está te traindo, rei, mas lá em Israel tem um homem chamado Eliseu, e ele conta tudo para o rei de Israel que o senhor fala aqui. Então a reação do rei disse: não, então nós vamos lá. Aonde está esse homem? Nós vamos mandar o nosso exército e vamos prender esse homem. A ideia do rei era essa. E olha só o que aconteceu. 2 Reis capítulo 6, 14 a 17. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Isso para prender um homem. Olha que covardia. E eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que as tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ah, Senhor meu, que faremos? Olha o que Eliseu respondeu no versículo 16. Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É Deus cuidando dos servos do Senhor. Nós estamos num estudo online. Irmãos, eu sou grato a Deus. Eu até falei com a nossa equipe hoje. Eu estava vindo de casa para a igreja, vindo de moto. A caixa ali, caixinha da moto, estava lá o material do discipulado. Eu estava com um notebook, estava vindo para a igreja de moto. De repente, 2 cachorros, um atrás do outro, correndo, e eu bati em um deles. E eu clamei a Deus ali naquele momento, e Deus me guardou, me protegeu, eu não caí, porque Deus tem nos guardado. Assim como guardou a vida de Eliseu, guardou a minha vida. Eliseu tinha sintonia com o pai. Não que o rapaz não tivesse, mas o rapaz ainda olhava de um ângulo físico. Quando ele viu aquele exército do rei da Síria para prender Eliseu, ele chegou a pensar: agora não resta mais nada, mas ali tinha um homem de Deus. Existem homens de Deus na face da terra, que tem sintonia. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio: Deus está agindo constantemente ao seu redor. Ao redor de Eliseu, Deus enviou cavalos de fogo e carros de fogo. E a história conta que Eliseu desceu do monte, conduziu todo aquele povo, levou até o rei de Israel. Imagine o exército do rei de Israel ali com os inimigos. E o rei de Israel perguntou: o que eu vou fazer? O rei de Israel perguntou para o profeta: o que eu vou fazer? Eu mato tudo eles? O profeta disse: não, dá comida para eles e manda eles para casa. Deus tem cuidado de nós. Primeiro princípio: Deus está agindo. Sabe por quê que os servos de Deus não pegaram o coronavírus? Deus está agindo. Deus está cuidando constantemente. Graças a Deus. Deus busca um relacionamento contínuo. É o segundo princípio. De amor com você. Que seja real
e que seja pessoal. Deus está buscando esse relacionamento. Veja lá o nosso maior modelo, João capítulo 14, versículo 21. Quando Jesus fala em João capítulo 14, versículo 21, Jesus já está na última noite terrena com seus discípulos antes da crucificação. No outro dia Jesus ia ser crucificado, e olha como Jesus se coloca lá. João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se a gente pergunta, uma pergunta genérica, quem ama Deus? Olha, cerca de 99% vai dizer, eu amo a Deus. Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, aquele que ama Jesus, será amado do meu Pai. Será amado do Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Então a sua vida com Jesus, Deus está procurando constantemente um relacionamento contínuo de amor comigo, de amor com você, que seja real e pessoal. Graças a Deus. Aquele que é carnal, ele não vai entender isso. Mas aquele que é espiritual, ele vai reconhecer, Deus, obrigado. O Senhor quer um relacionamento pessoal de amor comigo, com todas as minhas falhas. E sabe de uma coisa? Jesus escolheu desta forma para trabalhar na minha e na sua vida. Constantemente, olha, constantemente, a gente pode observar na Bíblia, constantemente, nós olhamos e vemos assim, olha, Deus escolhe os piores para transformar em melhores. Jesus no seu ministério terreno, imagine, né? Se Jesus quisesse glória humana, que ele ia escolher aqueles discípulos que iam abandonar, um outro que ia vender Jesus, tesoureiro que era ladrão, que usava o dinheiro para outras coisas. Jesus escolheu os piores. Se fosse uma empresa de marketing hoje, ia dizer assim, olha, esses daí, Jesus, teu ministério é um fracasso, hein? Mas Jesus escolheu, sabe por quê? Porque Ele quer um relacionamento de amor, um relacionamento próximo, real, pessoal, para transformar aquele pior em algo parecido conforme a imagem de Jesus Cristo. Você pode ouvir a voz de Deus. Você pode estar em sintonia com Deus. Você pode procurar fazer a vontade de Deus, mesmo diante de um mundo caído, com padrões totalmente antagônicos, contrários à vontade de Deus. Ouça a voz de Deus. Terceiro princípio, Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. Você já notou que esses princípios são progressivos? Primeiro, Ele age ao seu redor. Depois, Ele quer ter um relacionamento pessoal contigo, de amor que é real. Mas o terceiro princípio, Ele quer envolver-se contigo na sua obra. Constantemente nós perguntamos, nós fazemos uma análise, puxa, nós fazemos uma comparação, mas tem aquele lá que é melhor.
sabe cantar melhor, que sabe pregar, que sabe fazer melhor. E aquele lá é o ideal. Por que eu? A gente pensa assim. Mas Deus tem um plano e um propósito. Sabe por quê? Porque nós vemos a aparência e a Bíblia diz que Deus vê o que está no coração. E se o nosso coração teme a Deus, Deus quer nos enviar e fazer a sua obra. João capítulo 15, o versículo 5 e o versículo 8. Olha o que o Senhor Jesus, João 15, é a mesma coisa, a última noite de Jesus com os discípulos. Jesus dando instrução para os discípulos. E ele diz assim: eu sou a videira, João 15, 5. E vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. A videira verdadeira, nós somos os ramos. E o que o Senhor Jesus está dizendo assim: vocês devem permanecer em mim, para que vocês deem muito fruto. Porque sem mim, vocês não poderão fazer nada. E o versículo 16 deste mesmo capítulo, ou melhor, o versículo 8, versículo 8 do capítulo 15, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, este Deus que nos ama tanto enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser um modelo de alguém que ouviu a voz do Pai, esteve em sintonia com o Pai, nos chamou com o propósito de sermos conformes à imagem do Senhor Jesus Cristo, quer ter um relacionamento conosco. Olha que modelo de excelência Jesus. Jesus dizendo ali, na última noite que estava com os seus discípulos: ó, permaneçam em mim. Eu sou a videira, vocês são as varas, vocês vão dar fruto se vocês permanecerem em mim. Sem mim vocês nada poderão fazer. Jesus sabia de tudo, que no outro dia, ó, eles iam fugir, eles iam negar Pedro, que até disse assim: olha, Jesus, naquela noite Pedro falou: ó, se for necessário eu vou morrer contigo, vou até a prisão contigo. Pedro ousou a dizer, olhou para os discípulos e disse assim: olha, ainda que esse pessoal negue, pode contar comigo, Jesus. Contar com Pedro? Quando o galo cantou, o Evangelho de Lucas conta, o único evangelho que conta isso, o olhar de Jesus penetrante. Pedro olhou para Jesus, o galo cantou, e talvez aquela foi a razão que as crianças cantam. O galo cantou e a casa caiu. Caiu a máscara de Pedro. Sem mim nada podeis fazer. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Pedro ficou tão impressionado com aquilo que ele sai e chora, derrama lágrimas, porque ele olhou e disse: nossa, como que eu pude negar o meu mestre? E ali ele se volta para o Senhor. Sem mim nada podeis fazer. Você pode estar em sintonia com a voz do Pai, com a voz do Senhor Jesus. Pedro torna-se uma coluna na igreja primitiva, porque ele se voltou para o Senhor. Independente daquilo que você tem passado, você pode fazer a obra do Pai. Volte-se para Deus. Deixe de lado tudo aquilo que pode obscurecer a sua vida. No livro de Hebreus,
No capítulo 12, versículo 1, versículo 2, a Bíblia diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo pecado, todo embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos a nossa corrida que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quarto princípio: Deus fala por meio do Espírito Santo, por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias, da igreja, a fim de revelar a si mesmo, seus propósitos e modos de agir. Deus pode usar várias circunstâncias. Deus está à procura de homens e de mulheres. Veja lá um exemplo. Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22. No meio deste versículo está escrito assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus está procurando nesta noite homens e mulheres segundo o coração de Deus, homens e mulheres que ouçam a voz de Deus e que estejam dispostos a fazer toda a sua vontade. Talvez você esteja pensando: eu não tenho competência. Olha, parabéns, você não tem, nem eu. A nossa suficiência vem do Senhor. A nossa capacidade vem do Senhor. Nós não podemos dizer que temos algo. Não temos. Tudo. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele quer estar falando contigo nesta noite. Quinto princípio: convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele pode ser uma prova de fé, que exige fé e ação. Pode mudar completamente o itinerário da sua vida. 2 exemplos, para a gente não tomar muito tempo. Mateus 9:9. Mateus 9:9 é o chamado de Mateus. Mateus estava lá na alfândega, ganhando dinheiro na coletoria, e naquele dia chega Jesus. É impressionante. Jesus disse assim: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Não esperou muito tempo. Aquele olhar de Jesus: siga-me. Ele, ocupa alguém o meu lugar, porque eu seguirei ao meu bom mestre. Graças a Deus. Outro exemplo bem próximo aí, Mateus 4, 18 a 20. Mateus 4, 18 a 20. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Então, Simão e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Estavam trabalhando. Tinha uma empresa de pesca. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Às vezes o chamado de Deus muda completamente o cenário da nossa vida. Eu era funcionário público, Deus me chamou e eu ingressei no ministério para a glória do nome do Senhor Jesus. Não me arrependo.
Sexto princípio, é preciso fazer ajustes profundos na vida para aliar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Quando surgiu a primeira viagem missionária? Quando surgiram os missionários? Atos capítulo 13, versículo 2 e 3. Gente, eu creio que daqui 5 minutos nós terminamos. E enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, então, estavam ali um grupo de pessoas, adorando, jejuando, e o Espírito Santo disse, então o Espírito de Deus teve a liberdade e disse, separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenha chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ali aconteceram as viagens missionárias. Paulo, Barnabé, eles saíram impelidos pelo Espírito de Deus. Mudou o cenário de toda a Europa, a Ásia naquele tempo. Por quê? Porque eles ouviram a voz do Espírito de Deus. Desejavam ouvir a palavra de Deus. Então aquele homem inteligente queria ouvir a voz de Deus. Porém, o mago Elimas, aquele que era o falso profeta, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, porque ele ouvia a voz de Deus, olhando firmemente para Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, porque você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor, eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Você pode ser usado por Deus, dando ouvidos ao que o Senhor te chamou. Vamos falar de uma realidade? Quantas pessoas hoje, ansiosas, preocupadas, depressivas, ouvindo tantas notícias, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus quer te usar nesta geração. Coloque-se em pé aonde você estiver neste momento. Ouça a voz de Deus. Você tem um modelo chamado Jesus. Você foi chamado para ser conforme a imagem do Senhor Jesus. E Ele quer trabalhar na sua vida. Quando Isaías teve uma visão da santidade de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Eu sou um povo, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E aquela foi a experiência de Deus com ele. E ele se submeteu à vontade de Deus. E quando Deus pergunta, quem há de ir por nós? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Coloque a mão à altura do seu coração, eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, meu Deus, por este momento, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por este tempo de ensino da tua palavra. Nós queremos sim ouvir a tua voz. Chega de ouvir tantas notícias ruins. Queremos a tua presença, o teu Shekinah, a tua glória em nossa vida. E este é um tempo muito especial, que onde Deus está levantando homens e mulheres,
segundo o coração de Deus, e que farão toda a vontade do Senhor. Meu Deus, levanta homens, aqueles, meu Deus, que se sentem incapacitados. A sua capacidade, meu Deus, pode levantar esses homens para serem conformes à imagem de Cristo. Queremos ouvir a tua doce voz. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero deixar um grande abraço para você que esteve junto conosco nessa caminhada no nosso Facebook, no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal e eu gostaria de convidar você a fazer a sua inscrição, dar o seu like. Ainda ontem eu fiz uma visita e a pessoa disse assim para mim: pastor, eu quero fazer minha inscrição, mas eu não sei como. E eu peguei o celular dela, em menos de 1 minuto ela estava inscrita, e tem toda a nossa programação, vale a pena. A sua inscrição é muito preciosa. Temos lá a caixa de entrada, você pode dar sugestão, que nós, de uma maneira muito preciosa, vamos prestar atenção, vamos te responder. É algo maravilhoso. Estenda as mãos em direção à casa de Deus. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus nós oramos. As mãos de servos e servas de Deus estão estendidas sobre esta casa. E nós queremos sim, meu Deus, que a Tua palavra permeie no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que este povo seja abençoado, dá ordem aos Teus anjos neste momento, meu Deus, designados pelo Senhor, para levar, meu Deus, a Tua provisão na casa de homens e mulheres de Deus, famílias necessitadas da Sua graça e da Sua misericórdia. Oramos e abençoamos, em nome do Senhor Jesus. Amém.